Prófase. Pró significa que veio antes, a fase inicial da divisão celular. Durante essa fase, nós vamos encontrar muitas modificações nucleares e também citoplasmáticas. Observem o núcleo celular, envolvido pela carioteca, ou envoltório nuclear. Temos também na prófase os dois centríolos e a formação do áster, são essas fibras em volta do centríolo. E os centríolos começam a se afastar, dando origem ao que nós chamamos de fusos mitóticos. Também durante a prófase, vocês estão observando que a carioteca passa por um processo de desintegração. E o nucleolo também, que é o núcleo do núcleo. O material genético nessa fase inicia-se o processo de condensação. E temos no final da prófase o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, a formação do fuso e o material genético agora duplicado, começando a se tornar visível, porque eles estão no processo de espiralização ou também chamado condensação. Metáfase. Essa é uma fase muito importante para os estudos citológicos, porque durante essa fase os cromossomos são mais visíveis. É possível fazer um exame chamado cariótipo, onde é analisado o tamanho, o número e a forma dos cromossomos da espécie. Observem que os centríolos ocupam os polos da célula, entre eles nós temos aí os fusos, e o cromossomo está no centro da célula, ocupando uma zona que nós chamamos de faixa equatorial. Observem também que os cromossomos estão duplicados. Como vocês acabaram de observar, durante a metáfase, nós temos os cromossomos duplicados, formados então por duas cromátides unidas pelo centrômero. É bom que você guarde bem isso. Cromátides são as duas partes do cromossomo duplicado. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem as fases seguintes. Anáfase, a fase posterior à metáfase, aonde percebam, ocorre a separação das cromátides. Então a fibra estava tensionada entre um centríolo e o outro, agora acaba separando-se, levando com elas as cromátides para os polos. Então nós temos a divisão do centrômero e as cromátides caminhando para a região polar. Telófase. Nesta fase, observem, nós vamos encontrar o envoltório nuclear e o nucleolo, que haviam desaparecido, retornando à célula. E a célula passa por um processo de estrangulamento. Esse processo de estrangulamento é conhecido como citocinese, divisão do citoplasma. E teremos a separação das duas células, com a formação das duas células filhas. Observem também que cada centríolo ficará com a nova célula. E o material genético encontra-se nessa fase descondensado, em forma de fita. Como acabamos de observar, então durante a mitose, uma célula-mãe entra em divisão e forma duas células filhas, idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Agora, um outro processo importante é a meiose, que nós vamos estudar, em que ocorre a divisão celular para a formação dos gametas, no caso dos animais, e a meiose também ocorre na divisão celular, na formação dos esporos, nos vegetais. Então acompanhe agora as fases da meiose. De uma forma muito simplificada, eu preparei esse esquema onde dá para você observar. No centro da célula, duas fitas, seriam as cromatinas. Passam por um processo de duplicação, ocorrendo na intérfase, duplicação do material genético. Esse material genético duplicado formará um par conhecido como par de homólogos. Cada par desses cromossomos tem a informação de um gene da célula, ocorrendo então, na primeira fase da meiose, a separação desses homólogos. Então nós temos aí os cromossomos se separando e indo um cromossomo para cada célula filha. Na fase 2 da meiose, cada um desses cromossomos entrará em divisão e sofrerá separação das cromátides. Então teremos agora
4 células filhas com uma fita de material genético, que na verdade seria um cromossomo simples. Então, uma célula mãe, diploide, entrou em divisão e formou 4 células filhas haploides, com a metade da informação genética. Então, como vocês observaram, a meiose ocorre na célula diploide, onde a célula mãe, 2N, dará origem a 4 células filhas haploides. Então, imagina a meiose na espécie humana. A meiose acontece nos testículos e nos ovários. Então, no testículo eu tenho uma célula mãe, 2N, diploide, com 46 cromossomos. Essa célula formará 4 espermatozoides, 4 células haploides, com 23 cromossomos em cada célula. O mesmo vai acontecer com as células do ovário. As células que apresentam 46 cromossomos, diploides, darão origem ao óvulo com 23 cromossomos. Mas você também não pode esquecer um detalhe da meiose, que é o processo de crossing over. O crossing over é um processo responsável pela variabilidade das espécies. Durante esse processo ocorre troca de material genético entre os cromossomos homólogos, troca de genes entre eles, facilitando então novas combinações genéticas, possibilitando à espécie novas características. E isso não pode esquecer. Como a meiose é um assunto muito interessante, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia.